E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o assunto do módulo 13, o Congresso de Viena e as Revoluções Liberais. Um assunto que traz algumas eh, inovações, traz algumas permanências, mas a gente vai poder entender onde cada um tem o seu espaço ao longo dessa historinha que a gente vai interagir e participar junto, ok? Tudo bem? O importante é a gente entender que o seguinte fator: esse momento que nós vamos ver é um momento da história da Europa pós-guerras napoleônicas, ok? Pós a derrota de Napoleão, acontecida na batalha lá de Waterloo, assunto que vimos na última aula, ok? Então vamos começar? Ah, Antes, vamos nos ater a esse mapa que eu mostro para vocês, que eu achei muito interessante a gente discutir, e que está na apostila de vocês, né? O derrotado Império Napoleônico. Esse mapa mostra, né, o que o Império Napoleônico, liderado por Napoleão Bonaparte, conseguiu, né, nos anos de expansão militar territorial dessa força militar armada que era o exército de Napoleão Bonaparte. Então a gente consegue perceber, galera, que, né, ao longo de toda a França, né, parte da Suíça, né, algumas parcelas do território italiano tinham domínio, né, por completo de Napoleão Bonaparte, por consequência da França. Tinha também as regiões que eram dependentes desse poderio francês, né, que eram as regiões da Suíça, né, da Espanha, enfim. Percebemos também, né, olha a evidência demarcada no mapa do bloqueio continental, né, ali achurado em preto, onde está meu cursor. Essa era a ideia, né, que alguns países respeitaram e outros não, de, né, cortar relações comerciais com a Inglaterra, né, mediante esse tratado criado por Napoleão Bonaparte. Né? Algumas nações, né, respeitaram, né, mas outras, né, não respeitaram esse bloqueio continental. Ok? Então, se Napoleão Bonaparte se sagrasse, né, se consagrasse, melhor dizendo, vencedor, ele teria, né, esse território, esse mapa mantido, teria esse mapa mantido e avançado, né, crescido, com toda certeza. Mas não foi o que aconteceu. Né? Houve derrotas, né? Houve uma força contra as suas rogativas e na famosa Batalha de Waterloo, em 1813, consagra aí o fim da era napoleônica. Tudo bem? Ou seja, por isso, a partir daí, queridos, a gente vai ver, né, o conjunto de fatores que aconteceram pós esse momento, né, na Europa de domínio de Napoleão Bonaparte, ok? Então, o que eu posso dizer para vocês é que as monarquias que sobreviveram às transformações geopolíticas napoleônicas se reúnem, né, para reorganizar a Europa aos seus interesses, claro. Né? A Europa estava moldada antes dessa reunião aos interesses da França, aos interesses do bonapartismo. Então foi necessário uma reunião para traçar, né, certos objetivos que pudessem atender às monarquias que sobraram, né, as monarquias que não foram destronadas por Napoleão Bonaparte. E que monarquias eram essas? A Áustria, a Rússia, a Prússia e, claro, a Inglaterra, né? A grande beneficiária desse resultado, melhor dizendo, final do avanço napoleônico na Europa. Beleza? Então, queridos, né, diante dessa derrota, desse mapa que, né, mostra de fato o que poderia ter se perpetuado, mas não se perpetuou, um mapa, de fato, né, ele mostra, né, foi criado, foi dividido aos interesses dessas monarquias que sobraram, que não foram destronadas. Né?
Então, queridos, na próxima animação, mostro para vocês como ficou a Europa pós-era napoleônica. A gente consegue perceber algumas anexações territoriais do Império Russo, como aqui na Polônia, e da Arábia, né? E podemos também perceber algumas anexações vindas da Prússia, né? Como vocês podem ver aqui nessas regiões perto do território prussiano, ok? Tudo bem? Podemos também perceber, né, anexações ao Império Austríaco, né, nessa parte achurada em amarelo, ok? Tudo bem? Próximo ao Império Austríaco, e também podemos ver, né, que certas regiões, né, próximas à Península Itália, que estavam sob o domínio napoleônico, se tornaram independentes. Né? Foi o caso do Reino de Piemonte e Sardenha, né? Uma monarquia, né, que ainda não estava unificada, né, a essa Itália do final do século XIX, tema que a gente vai ver daqui a algumas aulas. Tudo bem? Tranquilo? Quais foram os impactos dessa redistribuição, né, para o Brasil? É importante levar em consideração o seguinte, que quando a corte portuguesa de Bragança saíram, fugidos de Portugal para salvar a dinastia Bragança, eles foram financiados, né, foram ajudados pela Inglaterra, correto? Chegaram aqui na sua colônia mais rica, que era o Brasil, e prontamente, né, Dom João, o regente, ele elevou o Brasil à categoria de Reino Unido, ligado a Portugal e Algarve. Né? Será que foi por acaso isso? Não, teve um interesse por trás disso tudo. E qual era o interesse? Né? Não daria certo se um monarca português estivesse na sua colônia e quisesse tomar decisões políticas vinculadas aos interesses de Portugal pós-era napoleônica. Então, dessa forma, Dom João, muito esperto, eleva a categoria do Brasil para um Reino Unido, né, e, dessa forma, torna mais legítima a sua posição para se posicionar frente a essa nova divisão que a Europa passa pós-era napoleônica, tudo bem? Então não foi por acaso, não foi porque Dom João foi bonzinho, não. Teve um porquê, teve um objetivo político estratégico. Ok, tudo bem? Professor, então eu posso dizer que as invasões napoleônicas aceleraram o processo de independência do Brasil? Com certeza, o processo, né? Mas Napoleão não diretamente concedeu a independência ao nosso Brasil. Foi um processo. Né? O Brasil, antes elevado a Reino Unido, para depois, em 1822, ser elevado à categoria de nação independente. Ok? Tudo bem? Tranquilo? De boa? Então a gente percebe uma grande mudança na estrutura territorial da Europa, que vai perpetuar até o final aí do século XIX, né, já início do século XX, formando-se os Império Austro-Húngaro, Turco-Otomano, que vão se degladiar na Primeira Guerra Mundial, assunto que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Em algumas aulas para frente. Então vamos avançar. Além dessa redistribuição territorial, é importante nós levarmos em consideração que esse período pós-napoleônico foi também marcado por uma reunião estratégica militar, né, chamada Santa Aliança. O que seria isso, professor? Define para mim. Uma aliança militar, né, de ajuda mútua entre as monarquias absolutas, né, que sobraram, né, que sobreviveram a essa era napoleônica. Que monarquias eram essas? Né? Principalmente a Áustria, a Prússia e a Rússia. Ou seja, né, essa aliança tinha por objetivo manter as monarquias, manter o absolutismo e impedir qualquer foco de revolução liberal, né, qualquer foco de revolução que colocasse em xeque, né, em risco, o poder do absolutismo e das monarquias,
com o objetivo de se ajudarem, né? Então, não é por acaso que a gente vê aí numa ilustração da época, de um jornal famoso austríaco, né, essa reunião desses nobres, né, encabeçados aí pelos líderes das principais monarquias europeias, desse contexto, né, eles estão ali, né, reorganizando o território, reorganizando as áreas de influências estratégicas militares para poder, né, se defender e perpetuarem, né, as monarquias e, por consequência, as cabeças de cada um. Ok? Tudo bem? Teve sucesso em Nápoles e na Espanha. Né? A gente vai ver a Revolução de Cádiz, que foi derrotada pelos militares da Santa Aliança, que viram nessa revolução um objetivo de tornar a Espanha liberal, ou seja, enxutar a monarquia ali da Península Ibérica, mas a Santa Aliança abafou essa ação. Tudo bem? Beleza? Podemos também comentar uma consequência que ultrapassa a Europa da formação da Santa Aliança. Né? Mediante é isso que eu estou passando para vocês, o que acontece aqui na América. Os Estados Unidos escutam e falam, opa, olha só, o problema da Europa aí é entre europeus, tá? Não se metam aqui na América, não. Porque aqui na América, eu estou aqui, Estados Unidos falando, né? Estou aqui num regime republicano, sólido, né? Não quero a influência de vocês, monarquias absolutas, aqui na minha área, não, tá? Fica aí e eu fico aqui. Problema europeu, os europeus resolvam. Essa doutrina, essa forma de se pensar a geopolítica do momento, foi intitulada de doutrina Monroe. Por quê? Porque foi pensada pelo político americano Monroe, presidente dos Estados Unidos, com o objetivo claro de aumentar a área de influência e manter a área de influência dos americanos ali, né, na América do Norte e na região central da América, né? Onde a gente consegue encontrar o México, Panamá, Porto Rico, né? Tudo zona de influência, ainda hoje, dos Estados Unidos. Tudo bem? E essa influência nasce nesse momento. Tudo bem? De boa? Mas a Santa Aliança também teve seus reveses, né? Fracassos aconteceram. Os movimentos libertários da América, né, sobretudo da América espanhola, não conseguiram evitar de fato a vitória, a influência da Santa Aliança aqui nos trópicos, ou seja, mediante uma Europa completamente devassada pelas guerras napoleônicas, uma Europa que está procurando se reestruturar, né? Um rei espanhol que foi destronado por Napoleão Bonaparte, colocou seu irmão, né? Enfim, os espanhóis daqui, os criolhos, né? Decidiram se unir, né? Essa elite local aqui nascida aqui na América Hispânica para fazer e lutar pela independência, né? Esse período é marcado justamente por esses movimentos de busca de liberdade e independência na América. Tudo bem? Tranquilo aí no início do século XIX. Então a Santa Aliança não conseguiu, né, conter os ares das revoluções liberais aqui na América, né? Só conseguiu em alguns pontos na Europa. As revoluções liberais de 1820, 1830, 1848, a gente vai falar no próximo slide com mais detalhes, mas já adianto para vocês, né, aconteceu, né, uma avalanche de revoluções liberais, né, por esses anos, 1820, 1830, 1848, na Europa, que não abriu espaço para a Santa Aliança atuar. Nós vamos entender por quê. Por que isso não foi limitado, não foi cortado? Por que a Santa Aliança não conseguiu derrubar essa avalanche liberal? Vamos ver no próximo slide. Queridos, como eu marco aqui para vocês, uma avalanche revolucionária. 1820, 1830, 1848. A começar em Portugal, lá na Revolução Liberal do Porto, 1820, né, os políticos portugueses, né, queriam reformas.
reformas na forma de se fazer a política monárquica portuguesa. Não estavam satisfeitos com o Delfim, ou o monarca nos trópicos, né? Queriam, de fato, essa volta do monarca Dom João VI para ele fincar os pés na metrópole, né? Para ele olhar com mais interesse para Portugal, porque ele estando no Brasil nesse momento, né, os portugueses se viam desamparados de investimentos, desamparados em relação a questões legais, jurídicas, porque todas as instâncias, todos os aparatos, né, os órgãos judiciários, enfim, os órgãos administrativos, todos foram transferidos para o Brasil, né? A sede e a cabeça da monarquia administrativa estava aqui nos trópicos, não estava lá em Portugal, né? Tudo isso, né, causou um desgosto, causou um incômodo nos portugueses, principalmente nos políticos. Então, essa Revolução Liberal do Porto, ela teve esse objetivo de levantar a bandeira da volta de Portugal a ser forte, da volta de Portugal a ter protagonismo político, principalmente em relação a essa colônia, onde está o nosso rei. Então, de fato, essa revolução causa um burburinho, provoca a volta de Dom João VI para Portugal para ele resolver, né? Enfim, toda essa situação, de fato, para acalmar os ânimos dos políticos, né? Mas ele deixa o seu filho aqui como regente, né? Deixa Pedro I, né, como o braço do pai, enquanto o pai está resolvendo as coisas na Europa, né? Isso leva, de fato, a certos problemas. Os portugueses queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, né? Enfim, o Brasil envia representantes para as cortes de Lisboa para tentar, né, lutar contra essa volta colonial, e eis que o monarca decide a independência, né? Enfim, a gente vai ver isso com mais detalhes nos próximos capítulos, ok? Independência da Grécia acontece também, né? A Grécia sai do jugo do Império Russo e se proclama autoindependente, autônoma politicamente. É um marco, né, dessas revoluções liberais, que acontecem em 1820. E a Revolução de Cádiz, que eu já expliquei, né? De fato, a parcela dos políticos de Cádiz queriam uma autonomia local e, por consequência, uma autonomia geral na Espanha, só que não conseguem, são abafados, porque a Santa Aliança ali triunfa. Lembra que eu falei? A Santa Aliança queria acabar com qualquer movimento liberal na Europa. E assim acontece na Espanha. Beleza? Vamos lá, 10 anos pulando. 1830, vamos para a França. Queda dos Bourbons na França com Carlos X. Diante de uma crise financeira muito grande, problemas de corrupção, problemas políticos e econômicos, os Bourbons, que voltam ao protagonismo político na França pós-Napoleão, sofrem sua primeira derrota com o afastamento de Carlos X na regência da monarquia francesa, abrindo espaço, mediante uma votação, para um monarca, né, ligado à família dos Bourbons, que era Luís, o chamado rei burguês, que provava uma série de ações vinculados aos interesses burgueses, né? Enfim, tratados econômicos, tratados políticos que beneficiavam os pequenos, médios e grandes empreendimentos na França. Enfim, é um momento de transição, né? E, de fato, né, o rei Luís ele levanta um pouco a bandeira do vento liberal, né, que está se perpetuando aí na Europa nesse período, ok? Também vamos ver, em 1830, a independência da Bélgica. A Bélgica sai do jugo holandês e se torna independente, já não eram mais reinos unidos, enfim, procuram e acham autonomia política, econômica, enfim, autonomia social, enfim, a Bélgica consegue o seu protagonismo político nesse período. Vamos avançar.
1848, vamos lá, 18 anos depois, França novamente, né? Uma série de escândalos de corrupção, uma crise econômica, né? E eis que nasce aí um remédio para afugentar essa situação difícil que a França vivia. O sobrinho de Napoleão, ele volta aí ao cenário, trazendo de novo a marca Napoleão para a política francesa. Enfim, Luís Bonaparte cresce nas votações e ganha o direito de governar a França, levando o sobrenome do seu parente mais ilustre. Mas ele dá um golpe, né? Ele se torna um ditador, se torna um monarca absoluto. Ele se auto-intitula Napoleão III, esse carinha aí que vocês estão vendo embaixo, ok? Recebe uma série de críticas. Victor Hugo, escritor francês, era um ávido crítico de Napoleão III. Né? Segundo as palavras de Victor Hugo, Napoleão III não chegava nem aos pés do tio. Enfim, esse momento ele marca, né, problemas sociais, esperanças liberais na figura de outras pessoas, mas o desfecho é diferente. Né? Enfim, acontece, são questões sociais que nos levam a compartilhar isso com vocês, né? Essas contradições da história. A gente tem uma expectativa frente a um evento a melhorar, mas acontece o retrocesso e vice-versa. Enfim, são nuances das ações do ser humano no tempo, ok? Por fim, né, todo esse contexto de revolução liberal é intitulado como Primavera dos Povos, né? Ou seja, um momento que a população europeia, respeitando seus países, quer se tornar protagonista, quer se tornar liberal, né? Quer participar de modo construtivo nas decisões políticas. Né? É nesse período que as pessoas passam a ler, né, as obras, os trabalhos, melhor dizendo, do marxismo. O marxismo cresce, o marxismo defende a luta de classes, defende o poder atrelado ao proletariado e não ao burguês. O proletariado, aquele que vende a sua força de trabalho, esse sim é o dono, né, dos meios de produção. Esse, o direito, né, tem o espaço para organizar o trabalho, porque é esse que está suando, é esse que está lutando, enfim. Então, a retórica marxista ganha muitos adeptos nesse período, né? Sobretudo na França. Né? Enfim, os trabalhos de Karl Marx e Engels como O Capital, né? Um dos livros mais disseminados entre a população trabalhadora nesse período que a gente está falando. Então, gente, né, mediante essas grandes transformações, leia-se que é o momento da primavera dos povos. Né? Se utiliza essa palavra primavera no sentido de um alvorecer. Né? O povo, de fato, toma consciência de classe e age, atua. Né? Por isso leva esse nome, essa Revolução Liberal, de Primavera dos Povos. Então são sinônimos. Ok? Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês têm a autonomia para voltar o vídeo e acompanharem um ponto que não entenderam, enfim. Né? O importante é vocês saírem dessa aula com o seguinte pensamento: é um momento de muitas transformações sociais, sobretudo liberais. Existem alguns retrocessos, claro, mas existem também certos avanços. Ok? Faz parte do estudo das sociedades. E, mais do que isso, né? Esses retrocessos e avanços recaem aqui na América. Né? Influenciam o Brasil, influenciam a América Hispânica, né? Influenciam os Estados Unidos, né? E explicam um pouco da geopolítica da América do final do século XIX e início do século XX. Tudo bem? Beleza? Um assunto que a gente vai ver com mais detalhes nas próximas aulas, ok?
Então, queridos, até a próxima e bom estudo.